Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, nós vamos discutir um pouquinho mais sobre o conceito de energia potencial. No último vídeo, eu apresentei para vocês a definição de energia potencial, como é que essa definição surge naturalmente da procura de quantidades conservadas, principalmente quando a gente desenvolve a segunda lei de Newton, cai no que nós chamamos do teorema do trabalho e energia cinética, e a partir de uma análise desse teorema, juntamente com a procura de quantidades conservadas, a gente acaba definindo a energia potencial para uma classe de forças, que são as chamadas forças conservativas. Ok? Só esclarecendo, só relembrando esse aspecto, eu comentei com vocês que sempre que a gente tem forças, movimentos unidimensionais que eu estou levando em conta aqui, ok? Sempre que a gente tem forças que dependem somente da posição, em movimentos unidimensionais, é possível associar uma energia potencial de forma que o trabalho realizado por essa força em qualquer intervalo ali de posições, de qualquer x0 até qualquer xf, vai ser sempre menos a variação de uma função que a gente chama de energia potencial, ok? E aí, enfim, escrevendo isso de forma extensa, em termos de cálculo diferencial integral, a gente tem que o nosso ΔU, a variação da energia potencial, ela é menos integral de f dx, ok? Aí, no caso, essa variação, claro, é a variação consistente com a variação que você coloca nessa integração, ok? Primeiro aspecto que eu gostaria de discutir quanto à energia potencial, a partir dessa definição daqui, é que, primeiro, a gente pode escrever isso de uma forma diferencial ao invés de uma forma integral. Perceba que a gente está definindo a nossa energia potencial, no caso a variação dela, em termos de uma integral da força. Porém, a gente pode inverter essa relação para que a gente escreva exatamente essa equação, envolvendo derivadas ao invés de envolvendo integrais. Em diversas situações é mais conveniente, principalmente a partir da análise que eu vou fazer com vocês aqui. Para escrever essa expressão em termos de derivadas ao invés de integrais, basta a gente escrever aqui por extenso, quanto é que é essa variação do U, colocando aqui limites de integração consistentes. Então, por exemplo, imagina que eu faço a integração de um x0 até um xf. Consequentemente, essa nossa variação aqui vai ser a energia em xf menos a energia em x0, ok? Por definição, variação da energia. Não tem nem que colocar esse parênteses aqui, Então a gente tem essa expressão daqui. Passando esse sinal de menos para dentro da integração, ou seja, fazendo a integral aqui de menos f dx, percebam que essa expressão é a definição da busca por uma integral a partir da primitiva. Integral de qualquer função em um certo intervalo é a primitiva avaliada no limite superior menos avaliada no limite inferior. Consequentemente, o que é essa expressão daqui? A partir da definição de integral mesmo, o que essa expressão significa, o que essa expressão fala para a gente, é que a força ela é escrita como sendo menos a derivada da energia potencial com relação à posição. Certo? Percebam que se a gente pega essa expressão e integra com relação à posição, a gente cai exatamente nessa daqui de cima. Então, quando a gente vai definir energia potencial, a gente pode definir dessas duas formas, como sendo ΔU é igual a menos o trabalho, o trabalho igual a menos ΔU, que seria essa forma daqui, ou então a partir da força sendo igual a menos a derivada de U com relação a x. No caso, quando a gente vai para 2 ou 3 dimensões, essa relação ela é generalizada com o gradiente, então fica sendo menos o gradiente da energia potencial. Em uma única dimensão, fica sendo uma relação direta aqui, com derivadas de fato. Okay? Um aspecto importante de ser colocado aqui é que, perceba, no sistema físico, a força que é a grandeza física que de fato está atuando no corpo. No caso, a energia potencial foi uma grandeza que a gente definiu depois, a partir da segunda lei de Newton, e perceba, tanto nessa definição quanto nessa daqui, a energia aparece sempre em forma de variação, nunca na sua forma absoluta de fato. Certo? Em nenhum momento, na definição de energia, aparece a energia é igual a isso. Não. Sempre aparece a variação da energia. O que isso significa? Significa que o valor da energia potencial em si não tem significado físico. O significado físico, de fato, aparece quando a gente vê variações de energia. Isso sim carrega informação relevante para a gente. Essa ideia de que o valor em si da energia não tem significado físico, ele é facilmente visto por essa expressão daqui. Pelo seguinte, imagina que você tem uma certa energia potencial, e aí você derivou ela, colocou um sinal de menos, e aí você encontra a força relacionada. Ok? Agora, imagina que você pegue uma outra energia potencial, que vai ser a energia potencial que você tinha escolhido, mais um número qualquer, certo? Mais uma constante C.
Olha só, derivada da soma é soma das derivadas. Então aqui tem menos derivada de u com relação a x, mais derivada dessa constante com relação a x. Agora, derivada de constante é quanto? É zero. Então perceba, se eu pego a energia potencial e eu somo uma constante nela, na expressão da energia potencial, a derivada dela, com relação à posição, fica sempre a mesma. Consequentemente, se você conhece a energia potencial de algum sistema físico qualquer, e você soma qualquer constante a essa expressão, ela continua sendo uma possível energia potencial para o seu sistema. Por quê? Porque a energia potencial é sempre definida em termos dessa relação, da relação dela com a força, ok? Então, tanto faz quem é essa constante. A energia potencial é definida a menos de uma constante. O valor dessa constante é com você, não faz diferença. Então, essa é a primeira discussão que eu queria comentar quanto à energia potencial. Né? Como ela sempre aparece em forma de variação, não interessa o valor absoluto dela, e sim somente as suas variações. Esse é o primeiro aspecto. Okay? O segundo aspecto que eu queria discutir é o seguinte. A partir do momento que a relação entre energia e força é de uma integração, vocês devem concordar comigo que, se energias potenciais aparecem de forças que são forças que dependem da posição, consequentemente, a energia potencial é uma função que depende somente da posição. Sendo a energia potencial uma função da posição, nós podemos plotar um gráfico, né, desenhar um gráfico da energia potencial para cada ponto do espaço. Okay? E a partir disso a gente chega em algumas análises de estabilidade, né, para a gente poder definir o que são pontos de equilíbrio estável ou instável. Isso traz bastante informação física relevante para a gente. Então, olha só, vamos supor que a gente vai, né, pegar uma energia potencial específica, a gente está analisando um sistema, e aí a gente tem a energia dele em mãos. E aí imagina que a energia que a gente pegou, ela é representada por esse gráfico daqui, ó. Então, sei lá, imagina que a gente tem esse cara daqui, ó. Esse aqui é o gráfico da energia potencial U de X. Então, né, enfim, aqui é a nossa posição X, ok? E aqui vai passar para a gente a energia, ok? Vou fazer dessa forma daqui. Né, a partir desse tipo de gráfico, né, o que a gente consegue, quais informações a gente consegue tirar, ok? Quais informações a gente consegue agregar para a nossa caixa de ferramentas para a gente ganhar um pouco mais de intuição, né, quanto à interpretação física da energia potencial. Como a relação entre força e energia potencial é feita a partir de uma derivada, isso significa que, conhecendo um gráfico, né, da energia potencial em função da posição, a inclinação desse gráfico te passa informação da força. Consequentemente, toda vez que você tem um ponto extremo no gráfico, seja ele um ponto de máximo, de mínimo ou de inflexão, tanto faz, esse ponto é um ponto em que a derivada do gráfico, né, a derivada aqui no caso da energia potencial, é igual a zero. Se essa derivada é igual a zero, significa que nesses pontos a força é igual a zero. Sendo força igual a zero, esses são pontos chamados de pontos de equilíbrio. Qualquer outro ponto que não seja um ponto de extremo desse gráfico tem uma certa inclinação, né, o gráfico da energia potencial, consequentemente existe força e o corpo não vai ficar em equilíbrio. Ok? Agora, dependendo do tipo de ponto, se for um ponto de máximo, de mínimo ou de inflexão, a gente pode caracterizar esses pontos como sendo pontos de equilíbrio estável ou instável. Ok? Como é que essa análise é feita? Aqui no caso, eu não desenhei nenhum ponto de inflexão, né? Então deixa eu adaptar esse ponto daqui para ser um ponto de inflexão, só para a gente ter todas as análises aqui, ok? Então, então vamos lá, cadê? Tá aqui, vamos supor que aqui a gente tem um ponto de inflexão, né? Bem aqui, derivada igual a zero, né? Só que enfim, né? Não é nem um ponto de máximo, nem um ponto de mínimo local. Olha só, vamos começar analisando o ponto de mínimo, ok? Vamos lá, se o ponto é um ponto de mínimo, significa que na vizinhança à direita, a inclinação vai ser positiva, e na vizinhança à esquerda desse ponto, a inclinação do gráfico vai ser negativa. O que significa? Olha só, se aqui a inclinação é negativa, do lado esquerdo, menos a derivada é a força. Então, a inclinação negativa menos uma coisa negativa vai ficar positiva. Então, aqui a força é positiva. Pelo mesmo raciocínio, se a inclinação é positiva, como menos a derivada, né? Ou seja, menos a inclinação que a força, então uma inclinação positiva passa, né, uma força negativa. O que significa? Significa que se um corpo está nessa parte à esquerda desse ponto mínimo, como a força é positiva, ela é positiva, né, porque ela está levando para o sentido positivo da posição. Certo? Lembrando, sempre que a gente escolhe um sistema de coordenadas, os sinais, né, de força, velocidade e tudo corresponde a esse, né, sistema de coordenadas que eu estou utilizando.
Então, forças positivas apontam para o sentido positivo, que é para a direita. Então, o corpo, aqui à esquerda do ponto, vai tender a ser jogado pela força associada a essa energia potencial para o ponto de equilíbrio. Okay? Ele vai tender a vir para esse ponto. De forma análoga, você coloca o corpo à direita aqui do ponto mínimo, como a força negativa, a força é para a esquerda. Então, perceba, num ponto de mínimo, ok? Vamos lá, num ponto de mínimo, né, toda vez que o corpo está no ponto de mínimo, no ponto de equilíbrio, ele vai continuar ali em equilíbrio, certo? Se ele estiver em repouso no ponto de equilíbrio. Agora, se ele for perturbado desse equilíbrio, ou seja, né, se ele for jogado um pouquinho para o lado ou um para o outro, a força, né, existente pelo fato de existir uma energia potencial vai tender a jogá-lo de volta para o ponto de equilíbrio. Consequentemente, essa é uma força que nós chamamos de força restauradora, porque é uma força que tende a restaurar a posição de equilíbrio do sistema. Ok? Consequentemente, este ponto de equilíbrio é o chamado ponto de equilíbrio estável. Ok? Por quê? Porque se você tem um corpo no ponto de equilíbrio e você perturba esse sistema, a força vai sempre direcioná-lo de volta para o ponto de equilíbrio. Então é um sistema estável, certo? Porque ele sempre vai tender a ficar ali em torno do ponto de equilíbrio. Agora, vamos pegar um ponto de máximo para poder fazer a análise. Pelo mesmo raciocínio, vamos lá. À direita do ponto, a inclinação do gráfico ela é negativa. E à esquerda do ponto, a inclinação é positiva. Levando em conta que menos a inclinação é a força, significa que à direita desse ponto, a força vai ser positiva e à esquerda a força vai ser negativa. Que tipo de análise a gente consegue chegar no que diz respeito ao equilíbrio desse sistema? Bom, se eu coloco um corpo à direita, a força é positiva. Consequentemente, se você tira o corpo um pouquinho do ponto de equilíbrio, ele vai tender a ser jogado para fora, para longe da posição de equilíbrio. Consequentemente, esse é um equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio instável. Por quê? Porque quando o corpo é colocado, né, em equilíbrio, exatamente no ponto de equilíbrio, ele fica. Mas qualquer perturbação nesse corpo, nesse sistema, ele vai tender a ficar longe desse ponto de equilíbrio. Então é instável, porque qualquer coisa já tira ele de cara do ponto de equilíbrio. Agora, e quando a gente tem um ponto de inflexão? Né? Bom, no ponto de inflexão, se a gente analisa tanto a direita quanto a esquerda do ponto de equilíbrio, a gente tem uma inclinação positiva, consequentemente uma força negativa. Então aqui a gente tem uma junção do equilíbrio estável e instável. Porém, essa junção vai gerar um equilíbrio instável. Por que a gente pode afirmar isso? Pelo seguinte, se o corpo é colocado à esquerda do ponto de equilíbrio, aí, por obviedade, é um equilíbrio instável mesmo, né? Porque essa força vai ser negativa, né? Ou seja, vai jogar ele para a esquerda, para longe do ponto de equilíbrio. Agora, se a gente coloca, né, esse corpo à direita, vamos lá, a força vai ser negativa, então vai tender a jogar ele de volta para o ponto de equilíbrio. Mas aí, vamos lá, essa força vai jogar ele de volta para o ponto de equilíbrio, então vai colocar uma certa velocidade nele. Então, quando ele chegar aqui no ponto de equilíbrio, ele vai continuar, certo? Naturalmente. Consequentemente, ele vai ir para outra parte aqui, né, que vai ser continuado, né, a ser jogado para a esquerda, consequentemente ele vai ficar fora do ponto de equilíbrio. Qualquer perturbação vai jogar ele para fora, que é a definição de equilíbrio instável. Então perceba, só analisando o gráfico, né, da energia potencial associada à força, a gente tem muita informação relevante. Além de ter essa informação dos pontos de equilíbrio e se eles são equilíbrios instáveis ou estáveis, a gente também consegue tirar, de uma forma ou de outra, informação da velocidade do sistema. Ok? Pelo seguinte, vamos supor que você está analisando a dinâmica de um sistema mecânico submetido a uma força com essa energia potencial e que, inicialmente, você pegou esse seu sistema e colocou ele exatamente na posição x igual a zero, na origem do seu sistema de coordenadas, e soltou ele, né, e está querendo fazer uma análise de energia desse seu sistema. Como é que essa análise pode ser feita a partir desse gráfico daqui? Né? Vamos lá. Levando em consideração que a única força que está atuando no sistema é a força relacionada a essa energia potencial, então, pela segunda lei de Newton, né, a partir de toda a análise que a gente fez no último vídeo, a energia mecânica desse seu sistema, que é energia cinética mais energia potencial, é conservada, ou seja, variação da energia mecânica é sempre igual a zero. Consequentemente, olha só, se você colocou o corpo nessa posição x igual a zero em repouso, significa que quando o corpo está nessa posição específica, a energia cinética dele é igual a zero. Então, a energia mecânica desse seu sistema corresponde ao valor da energia potencial nesse ponto daqui. Como a energia sempre é constante, né, para esse caso daqui, como ela se conserva, consequentemente, o gráfico da energia mecânica em relação à posição vai ser uma linha reta, que é esse cara daqui, ó. Esse cara é o gráfico
né? Vamos lá, esse aqui, deixa eu colocar certinho. Esse aqui é o gráfico da energia mecânica. Por quê? Porque a gente sabe que esse sistema vai sempre conservar a energia mecânica. Se essa reta vermelha é a energia mecânica e a curva em azul é a energia potencial, como é que a gente consegue extrair informação da energia cinética? A gente tira a informação da energia cinética pela diferença dos dois gráficos, né? Então, por exemplo, ó, se eu coloquei o corpo bem aqui, né, na posição x igual a zero, percebam, nessa posição a inclinação ela é positiva, consequentemente a força vai ser negativa, né? O legal, né, da análise do gráfico da energia potencial é que a gente sempre pode pensar como se o corpo estivesse andando numa rampa descrita pela energia potencial. Porque perceba, né, nesse ponto daqui, a inclinação ela é positiva. Então a força é negativa te jogando para a esquerda. Agora, se você coloca uma bolinha numa rampa exatamente descrita por essa curva em azul, e você coloca ela aqui, ela também vai ser jogada para a esquerda. Então você pode pensar no movimento como se fosse um movimento em uma rampa que é o gráfico, ok? Não é isso literalmente, mas do ponto de vista visual isso ajuda bastante, ok? Consequentemente, esse corpo ele vai tender a vir para a esquerda. Então imagina que quando ele estiver nesse ponto daqui, que é o ponto mínimo, né, que é numa posição x específica, sei lá, uma posição x', vamos supor que eu queira saber qual é a velocidade, né, desse meu sistema neste ponto específico. Como é que eu faço para determinar isso? Bom, a energia cinética corresponde a essa altura. Por quê? Porque se daqui até aqui é a energia mecânica e daqui até aqui é a energia potencial, um menos o outro vai me passar a energia cinética. Então, né, conhecendo esse cara daqui, que é fácil, né, só a diferença de um gráfico para o outro, a gente consegue determinar qual é a velocidade. A gente pega esse cara, pega esse valor e iguala a meio de mv quadrado. Então perceba, né, se a energia mecânica se conserva, o gráfico da energia potencial passa para frente uma informação, né, da energia cinética a partir dessa diferença toda, ok? E outra coisa também interessante quando a gente analisa esse gráfico da energia potencial é que o seguinte, perceba que quando o corpo está neste ponto daqui, inicialmente no ponto x igual a zero, perceba, se ele fosse para a direita, a energia potencial seria maior do que a energia mecânica. Quando a energia potencial é maior do que a energia mecânica, se esse cara, né, vamos lá, se U é maior do que a energia mecânica, por essa expressão, né, fica claro que a energia cinética teria que ser negativa. E o que significa a energia cinética ser negativa? Levando em conta que a energia cinética ela depende de V ao quadrado, energia cinética negativa retornaria uma velocidade imaginária, né? A velocidade é descrita por um número imaginário. E por obviedade, velocidade é sempre um número real, é sempre uma grandeza real. O que significa? Significa que todas essas regiões daqui, né, que a energia potencial é maior que a energia mecânica no gráfico, né, e também, enfim, né, mesmo se só tivesse a relação algébrica, são regiões que o corpo nunca consegue ir, certo? Ele não consegue ir para essa região porque ele teria que ter uma energia maior para poder alcançar isso. Então, essa parte daqui que eu estou colocando de verde e essa parte daqui são regiões que são, né, inatingíveis para esse corpo, ok? Ele nunca vai poder ir para essas regiões porque ele não tem energia suficiente para isso. Seria equivalente a você querer subir um morro sem fazer força nenhuma, ficando parado. O máximo que acontece, se você não fizer esforço nenhum, é você reduzir sua altura, certo? Porque você vai cair, capotar, alguma coisa e a gravidade te empurra. Mas para você subir alguma coisa, você precisa de energia. Se você não gasta energia para isso, você nunca vai subir. É um raciocínio semelhante. Agora, olha só. Se o corpo começou aqui, significa que para atingir essa região, que a princípio seria uma região possível, dado que ele tem energia para poder ficar nessa região, né, dado que a energia mecânica é maior que a potencial, para ele atingir essa região, ele teria que passar por essa daqui, que é uma região impossível. Consequentemente, esse corpo, esse sistema físico que eu coloquei nesse ponto x igual a zero em repouso inicialmente, ele só vai poder movimentar por essa região daqui, ó, entre esses valores de x. Essa é a única região que o corpo vai conseguir movimentar com essa energia, ok? Então, para determinar a região acessível a um corpo, né, a partir de um gráfico de energia potencial, o que você vai fazer? Deixa eu tirar esse cara daqui em verde, deixa eu tirar esse cara daqui em verde. O que você vai fazer é o seguinte, onde é que o corpo começou? Aí você vai colocar um pontinho onde ele começou. Depois vem a pergunta, qual é a energia inicial do seu sistema? Você colocou o corpo naquela posição em repouso, ele tinha alguma velocidade qualquer? Né? Claro, cada situação é diferente. Primeiro eu vou começar com esse meu exemplo que eu coloquei o corpo em repouso. Se eu coloquei esse corpo em repouso, eu já sei falar qual que é a energia mecânica. A energia mecânica vai ser a energia potencial neste ponto daqui.
ok? E aí você vai traçar o gráfico da energia mecânica, que é constante. Sempre que o corpo começa em repouso, por obviedade, a posição dele é uma posição em que os dois gráficos, energia potencial e energia mecânica, se cruzam. A partir desse ponto, você vai olhar o gráfico à direita e à esquerda. Né? Quais dessas regiões a energia potencial é maior do que a energia mecânica? É a parte da direita. Então ele não vai conseguir acessar a região da direita. Na parte da esquerda, perceba, a energia mecânica é maior do que a potencial. Então ele consegue, né, movimentar nessa região. Logo, o que você vai fazer é determine o outro ponto de encontro entre esses dois gráficos à esquerda, dado que nessa situação é a região à esquerda que ele consegue alcançar. No caso, vai procurar o outro ponto de cruzamento da região onde ele consegue alcançar, que seria esse cara daqui, esse ponto de encontro. Consequentemente, a movimentação do seu sistema vai ser entre esses dois, né, vai ser nesse intervalo, entre esses dois pontos no caso. E se o seu sistema estiver inicialmente em movimento, como é que a gente faz essa análise? Né? Bom, imagina que, vamos lá, mesma coisa, eu vou colocar o corpo inicialmente aqui, ó, em x igual a 0. Coloquei o corpo ali, mas eu não coloquei ele parado. Eu coloquei ele com uma determinada velocidade. Evidentemente, a gente sempre tem que conhecer as condições iniciais do nosso sistema, certo? Então, se você colocou ele com uma determinada velocidade, o que você vai fazer? Calcula meio de m velocidade inicial ao quadrado, vê qual é esse valor. Tendo em mãos o valor da energia cinética, qual que vai ser a energia mecânica? A energia mecânica vai ser energia potencial, que é o ponto do gráfico, mais a energia cinética. Vamos supor que a energia cinética deu essa quantidade daqui. Ok? Consequentemente, o gráfico da energia mecânica vai ser esse gráfico daqui. Sendo esse gráfico a energia mecânica do nosso sistema, qual que vai ser agora a região acessível ao nosso sistema físico, né, que ele pode se movimentar à vontade? Né? Bom, aqui, mesma situação. A partir do ponto em que o corpo começou, o que você vai olhar é, olha à direita desse ponto e olha à esquerda. Em alguma dessas regiões, a energia potencial é maior do que a energia mecânica? Nesse caso, a resposta é não, a energia potencial é sempre menor. Consequentemente, esse cara que foi colocado em x igual a 0 pode movimentar tanto para a direita quanto para a esquerda. São regiões possíveis. Ok? Como é que a gente faz para determinar, então, qual que vai ser a região que ele pode movimentar? O que a gente vai fazer é, ande para a direita até encontrar o ponto em que os gráficos se cruzam. Ok? Nesse ponto daqui, perceba, a energia mecânica é igual a potencial, então a cinética é igual a 0. Então ele não consegue se movimentar para depois desse ponto, exatamente porque ali ele chega com velocidade igual a 0. Então o máximo que ele vai fazer é voltar, ele não consegue seguir. Ok? Vamos supor, sei lá, né, que o nosso gráfico, ele, né, aqui da forma que eu desenhei, né, enfim, eu não continuei o gráfico aqui, mas enfim, fazendo o mesmo raciocínio, né, se a gente fosse, né, analisar aqui a outra região acessível, né, pelo outro lado, ela seria neste ponto aqui, que é o ponto de encontro. Consequentemente, a região acessível ao nosso sistema é a região entre essas duas posições daqui. Ok? Então perceba, né, um gráfico de energia, né, a partir de um gráfico de energia potencial, a gente consegue tirar muita informação do sistema. Certo? Essa é a primeira parte, né, a primeira discussão depois de definir a energia potencial que eu gostaria de fazer com vocês. Para poder encerrar essa discussão sobre o gráfico da energia potencial, eu queria só voltar aqui, né, nessa propriedade que eu falei com vocês, de que, como a relação entre a energia e a força é dada por uma derivada, né, se você pega a energia potencial e soma qualquer valor, ela vai sempre corresponder à mesma força, certo? Ou seja, o valor da energia potencial em si não tem interpretação física, né, e exatamente pelo fato de que a energia potencial é definida a menos de uma constante. Qualquer constante que você soma no seu sistema, né, vai, enfim, passar a mesma física do problema. E isso é visível no gráfico. Pelo seguinte, né, vamos supor que eu pegue, né, a energia potencial e eu some uma constante qualquer. O que significa somar uma constante? Significa pegar esse gráfico e arrastar ele para cima ou para baixo. Se a constante for positiva, ele vai para cima. Se for, né, negativa, ele vai para baixo. Agora, se eu aumentei a energia potencial, perceba, eu também estou aumentando a energia mecânica na mesma quantidade. Certo? Se eu pego essa energia potencial e falo agora que ela vai ser uma energia potencial mais uma constante qualquer, a energia mecânica vai passar a ser a anterior mais, né, essa constante. Certo? Consequentemente, mudar a energia potencial por uma constante, né, adaptar o valor dessa constante, que seria, né, subir ou descer com esse gráfico da energia potencial, também corresponde a subir e descer com o gráfico da energia mecânica. Consequentemente, se eu mudo a energia potencial somando essas constantes, eu arrasto os dois gráficos para cima e para baixo. E perceba, se eu arrasto os dois, a região acessível ao sistema não modifica.
E de fato não deveria modificar, porque a física não pode depender dessa constante na energia. Além disso, perceba, a energia cinética continua sendo a mesma, porque como eu arrasto os dois, a diferença dos gráficos é a mesma. Então a física do problema é a mesma, porque a velocidade não vai mudar para esses tipos, né, para essas readaptações, né, da energia potencial. Além disso, perceba, as inclinações em um certo ponto vão continuar sendo as mesmas, porque subir ou descer o gráfico não muda a inclinação, certo? A inclinação continua a mesma, porque a força continua a mesma. Enfim, né, eu queria finalizar essa discussão do gráfico só mostrando que, de fato, né, toda essa análise que a gente fez é compatível com a ideia de que a energia potencial é definida a menos de uma constante. Né, dado isso, vou encerrando, portanto, esse nosso vídeo, essa nossa primeira discussão aqui de energia potencial, ok? Falando de gráficos, e volto com vocês no próximo vídeo para a gente continuar falando um pouquinho mais de energia potencial, né, devagar um pouquinho mais e ganhar um pouquinho mais de intuição quanto a essas noções de energia para sistemas mecânicos.